Olá, muito boa noite. O uso da maconha deve ou não ser legalizado no Brasil? Esse é o tema desta edição. O que a legislação diz sobre maconha ser usada para fins medicinais e quando a finalidade é recreativa? Pode ser considerada crime? O tema é polêmico e divide opiniões. Saiba mais agora no Jornal da UFO. Quando o assunto é maconha, podemos dizer que existem duas discussões: a legalização para uso recreativo ou medicinal. Veja na reportagem. No Brasil, usar maconha é contra a lei. Pedro não concorda e acha que deveria ser legalizado. A questão da gente poder plantar em casa e sair desse ciclo vicioso de ter que comprar, depois as pessoas achar que você é um criminoso por estar fumando maconha, ou ainda ter aquele tom pejorativo, você é um maconheiro. Já Maria é contra a legalização. Você vê a gente que nem precisa de viver nessa vida, tá vendendo maconha. Os jovens não trabalham mais, né? Não estuda mais. Por quê? Porque vive atrás do cigarrinho para fumar maconha. Você chega numa esquina, tem 3, 4 fumando maconha. Para Leomir, depende da situação. É certo se for para o lado medicinal, se for para o uso de fazer um medicamento, alguma coisa, né? Agora, se for assim, para o lado do mal, assim, fazer alguma coisa entorpecente, alguma coisa, os jovens estão usando aí, então, tá causando um vício, né, na família, assim, eu já acho super errado. Pelo que o pessoal falou, deu para perceber que o assunto gera muita discussão, né? Mas e quando a gente fala sobre o uso medicinal da maconha? Em que casos pode ser utilizado? É permitido aqui no Brasil? Vamos entender. Conversamos com um neurologista do Hospital de Clínicas de Uberlândia que explicou o seguinte: a maconha tem um grupo farmacológico ou conjunto de componentes chamados canabidioides. De todos eles, 2 têm ação efetiva no sistema nervoso central, o THC e o canabidiol. Desses 2, atribuído o efeito farmacológico terapêutico é ao canabidiol, sendo que ao THC é atribuído o efeito de adição, que seria aquele chamado efeito recreativo do fármaco, né? Então, dentro da medicina, o que a gente busca são os efeitos farmacológicos do canabidiol. O médico explica que na neurologia o componente pode ser usado em casos de epilepsia, principalmente se for refratária, que é quando o paciente tem muitas crises. Existem também estudos para o uso em pessoas com transtornos dos movimentos, como é o caso da doença de Parkinson, e ainda para controlar dor e rigidez dos músculos em quem tem esclerose múltipla. Um dos grandes problemas do canabidiol, principalmente na epilepsia, foi a ideia de que seria o medicamento milagroso, né, que resolveria todos os problemas dos pacientes epiléticos. Na prática a gente não observa isso, né, tudo indica que o canabidiol tem um comportamento parecido com o de outros fármacos antiepiléticos, né. Nas epilepsias extremamente refratárias, os estudos têm demonstrado que um controle em torno de 20 a 30% na ocorrência de crises. É um benefício, né, mas está bem longe do que a gente gostaria e fica bem longe do que é aquela ideia inicial que nós tivemos, que se teve, né, de que o uso do canabidiol seria a solução dos problemas no controle das epilepsias refratárias, né. Atualmente, para usar o canabidiol em tratamentos, é preciso pedir autorização para a Anvisa, como explica o neurologista. Diante de um paciente com um quadro refratário, em que você não tem mais opções farmacológicas, e esse paciente continua tendo um número elevado de crises, é possível você fazer um relatório que é direcionado à vigilância sanitária, à Anvisa, que após uma análise dessa condição desse paciente, a agência de vigilância sanitária ela pode autorizar a importação do canabidiol para o uso específico daquela pessoa para a qual ela autorizou. Então ele é autorizado para uma pessoa específica por um tempo específico, né? Visando melhorar o controle das crises desse paciente. Mas a maconha não é utilizada só na medicina, apesar de ser proibida no país. O último levantamento nacional de álcool e drogas, feito pela Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, e divulgado em 2012, mostra que 8 milhões de brasileiros já experimentaram maconha e mais de 3 milhões usam com frequência.
Essa psiquiatra do Hospital de Clínicas de Uberlândia explica como a substância age no cérebro. Nós todos temos receptores endocannabinoides cerebrais que, dependendo da área, né, onde ele se encontra, você tem o acúmulo de THC, que é o tetrahidrocannabinol, que faz uma acoplação desses receptores, causando sensações de relaxamento, de tranquilidade, né, de melhora da ansiedade. Essas são sintomas prazerosos, mas você também pode ter sintomas de desprazer ao usar a maconha, como paranoia, sensação de perseguição, em alguns casos, inclusive, alucinação. A médica defende que usar maconha pode causar déficit cognitivo e levar a doenças mentais. Nós temos aí já a evidência de que o uso de maconha, até um único uso, pode aumentar de 10% a 40% a sua chance de ter, por exemplo, esquizofrenia, que é uma doença grave, crônica e que pode ter uma má evolução em termos cognitivos. Transtorno bipolar também. Pacientes em uso de cannabis, que é a maconha, podem ter episódios de mania, euforia, com grandes prejuízos, aumentando essa prevalência até em 16%. Então, é uma droga que aumenta a chance de você ter doenças graves, doenças mentais, doenças respiratórias, inclusive, né? Assim como o tabaco, como DPOC, bronquite, enfisema, inclusive câncer, tá? Bom, nós vemos aí que é um problema para lá de polêmico. E para discutir esse assunto, nós convidamos aqui para a nossa bancada o professor do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, o Leonardo Barbosa, e o advogado da área de Direito Penal, o Ademilson Dornelas. Ademilson, muito boa noite, muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui, Leonardo. Agradeço. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sejam muito bem-vindos. Ademilson, começando com você, a proibição da maconha à luz do direito, ela obedece ou vê aspectos sociais ou aspectos legais ou os dois? Eu acredito que vê os dois, né? Tanto o aspecto legal como o social também. O aspecto social é porque depende de cada situação, né? As pessoas que usam a substância entorpecente, que estão nesses atos, às vezes estão passando por situações que nem elas mesmas percebem, né? As pessoas às vezes estão passando por algum transtorno que ela mesma não consegue verificar. Ela está prejudicando familiares, ela está prejudicando a saúde pública, ela está prejudicando um leque enorme de situações sociais que ela prejudica pelo seu próprio uso, né? E já com base na legalidade, existe uma infração, né, que é o uso hoje não é permitido, né? Então, dentro da legislação hoje, se a gente for analisar a fundo, a lei é crime. Eu não vou nem te falar infração penal, é crime o uso de substância entorpecente. É óbvio que não temos uma sanção de prisão, mas é crime, porque está previsto numa legislação, né, que a tem como crime. Pela experiência sua, você acredita que o uso da maconha pode ser uma porta de entrada para o uso de drogas mais pesadas? Ou não tem nada a ver? Eu acredito que sim, eu acredito que tenha. Porque algumas reportagens que a gente acompanha, todos os médicos, os especialistas sempre afirmam o seguinte: existem casos que as pessoas começam a usar e que não vai aumentar, que usa por lazer e vai manter aquela situação. Mas a maioria dos casos, eles entendem que a maconha ela vai tendo uma reação no cérebro, que é cada vez que você vai consumindo, ela vai aumentando. Até chegar a um certo ponto que essa maconha não satisfaz mais aquela pessoa. E após essa situação, vai vindo novas drogas, né? Ninguém, geralmente, né, isso as reportagens que falam que você já não começa usando um crack, você começa usando uma bebida alcoólica, um tabaco, a maconha, aí depois você passa para a cocaína, e assim você vai até chegar nas drogas mais vamos colocar, mais dependentes, né, que prejudica mais a sociedade. Leonardo, sabidamente você defende a legalização da maconha. Em quais pontos você apoia essa defesa? Bom, eu gostaria até de antecipar aqui que eu faço a defesa da legalização de todas elas. Certo. Né?
o foco do programa é a maconha, então vamos nos deter sobre tudo ela. bem, você pode abrir o Posso abrir, Claro. então ótimo, vou ficar mais à vontade. Eu parto da seguinte constatação. Primeiro, eu acho importante o programa trabalhar com essa temática, porque é uma temática tabu, então a sociedade precisa enfrentar, precisa discutir. Quanto mais a gente conversar sobre isso, mais a gente resolve um conjunto de grilos, de dúvidas que a população tem. O que diz a Organização Mundial de Saúde? Né? A OMS, em 93, ela disse que é chamada de droga toda substância, ela pode ser natural ou artificial, que você coloca dentro do seu corpo e ela altera o funcionamento do seu organismo. A alteração psicológica, ela pode ser estimulante, ela pode ser depressora, ela pode ser perturbadora. Então a maconha, ela está dentro daquelas drogas que a gente chama de depressoras. Ela dá, como a psiquiatra disse, né, uma sensação de calma, uma sensação de letargia, de paralisia, como outras, como por exemplo o álcool. O álcool é a droga que mais mata no mundo. O álcool é várias vezes mais danosa como droga do que a maconha. E nós estamos diante de casos em que nós criminalizamos a maconha e deixamos de lado o álcool. E aí, indo na cola do que a Denilson disse, o álcool é a porta de entrada para um conjunto delas. E nós não vamos, em sociedade até hoje, né, discutir a criminalização ou não do álcool. O foco estaria na maconha ou em outras drogas, porque criamos um conjunto de mitos sobre essas drogas, sem às vezes colocar na balança o risco que todas elas causam. Eu acho que essa é uma discussão. Uma segunda discussão, Orley, eu acho que ela vai na direção do direito, inclusive. Peço ajuda, inclusive, ao Denilson, para que eu possa pensar um pouco melhor isso. Mas o direito brasileiro, ele não intervém na vida do sujeito quando ele resolve produzir autolesões. Então eu posso viver uma vida obesa e com caminho para a obesidade mórbida, o Estado não vai interferir na minha vida dizendo, olha, ou você faz exercício, ou você faz uma dieta, ou vai ser multado ou preso. Mas se eu tomo álcool, ele também não faz. Se eu uso a maconha, ele faria. Por que essa diferença entre elas? Se nós partimos da perspectiva que o sujeito ele pode, não produzindo dano para a sociedade, ele quer fazer a recreação, não produzindo dano para a sociedade, ele poderia fazer o uso. Mas e se o dano for produzido sobre ele, a ponto dele se viciar? Bom, as estatísticas dizem que, dependendo da droga, a cada 5 usuários, 1 vicia, o caso do crack. No caso do LSD, a cada 20 usuários, 1 vicia. Então, há drogas com proporções de capacidade de vício muito diferentes. Parece esse não ser o problema de fundo, eu acho. Pela forma como a nossa legislação está constituída ou como o tabu foi montado. Então, eu acho legal a gente fazer esse enfrentamento. Eu tenho a posição, nós podemos depois avançar um pouco mais nisso, seria importante fazer a legalização. Não para liberar, mas para efetuar controle. Seu contraponto nesse ponto de vista do Leonardo Edmilson? A respeito da pessoa dispor do seu próprio corpo, eu concordo plenamente, né? Isso está previsto na Constituição, cada um faz o que bem entender. O grande problema dessa legalização é porque até que ponto que vai prejudicar somente ele. Esse é o problema. A pessoa ela acha que ela está se prejudicando, que ela está consumindo e se prejudicando. E, na verdade, esse é um problema social muito mais amplo. É um problema que, se a gente chegar a legalizar hoje a maconha, o país tem estrutura para isso? Será que nós temos clínicas para amparar essas pessoas? Será que a saúde está preparada para isso? Porque nós temos que pensar também hoje a legalização, que praticamente, na prática, já está legalizada a maconha. Se você pegar o dia a dia da sociedade, de quem usa a maconha, ele está praticamente usando como se já fosse descriminalizado. Por quê? Porque ele não é preso. A pessoa que hoje usa, o que acontece com ele? Se ele estiver numa praça usando, muitas vezes os policiais nem levam ele, mas quando leva na delegacia, assina o TCO e ele vai comparecer a uma audiência no juizado especial, onde ele vai ser submetido a uma palestra sobre os malefícios da droga. Então, quer dizer, se você for pensar por esse ponto, ela já está quase legalizada. E eu entendo que nós estamos evoluindo com relação a isso. Ser favorável ou não é um pouco complicado o assunto, mas está caminhando para a legalização. Tanto está caminhando já
pelo STF agora, da descriminalização das drogas, né? Que já teve 3 votos, eles já foram favoráveis. Está caminhando. Está caminhando, então vai ser descriminalizado, que é totalmente diferente de legalizado. Isso. Né? Isso nós vamos discutir, se der tempo a gente pode discutir. Totalmente diferente. Mas está caminhando para isso já. Agora a gente tem que ter muito cuidado com o nosso país. Será que nós temos estrutura, como outros países, para legalizar? Será que nós temos esse ponto? Nós vamos voltar já, Demilson, nesse assunto. Agora é hora de saber como ficam as temperaturas em Uberlândia e outras cidades de Minas. Confira a previsão do tempo. A quarta-feira em Uberlândia vai ser de tempo seco, céu aberto e quase nenhuma nuvem. Mínima de 18 graus e máxima de 24. Em Tuiutaba, o dia começa ensolarado e a partir da tarde podem cair pancadas de chuva localizadas. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. O céu fica claro em Monte Carmelo, com poucas nuvens e sol forte. Não deve chover. Os termômetros apresentam mínima de 17 graus e máxima de 27. Amanhã, em Patos de Minas, nenhuma chance de chuva. O céu fica bastante aberto, com sol durante todo o dia. Mínima de 18 graus e máxima de 24. Já em Frutal, o dia começa seco, mas a partir da tarde, grande possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre 19 e 31 graus. Depois do intervalo, continuamos o debate sobre a legalização da maconha no Brasil. Tem ainda as oportunidades de emprego em Uberlândia. Hoje é dia do nosso quadro Mercado de Trabalho. O Jornal da UFO volta daqui a pouco. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. Você sabia que mais de 40 mil pessoas em Uberlândia têm alguma deficiência? Que apenas cerca de 4 mil estão no mercado de trabalho? A APARO, Associação dos Paraplégicos de Uberlândia, os qualifica, dando treinamento e encaminhando para o mercado de trabalho. Conheça a APARO, Rua Juvenal Martins Pires, 281, Jardim Patrícia, 3238-1033. Realização GADES. O Jornal da UFO está de volta. Nós fizemos uma enquete nas mídias sociais com a pergunta: você é a favor ou contra a legalização da maconha no Brasil? Na página da TV Universitária no Facebook, 70% responderam que sim e 30% não. Já no Instagram da UFO, 60% são a favor e 40% contra a legalização. Bom, liberado o uso medicinal, não pode ser usado também como uma desculpa para o uso geral, o uso social, Edmilson? Olha, eu acredito que não. Nós temos que acreditar que toda vez que o Estado parte para essa situação, ele está partindo com base em estudos, em toda a situação. Então, eu acredito que vai ter uma fiscalização sobre a situação. O passo, como eu disse antes, o passo para chegar na legalização, eu acho que já foi dado e está bem avançado. Eu acho que esse fato do uso medicinal não vai influenciar em nada, até porque vai ter uma fiscalização em cima dessa situação. Agora, o passo já foi dado há muito tempo com a evolução da lei, né? Isso vai acontecer e, queira ou não queira, uma hora eu acredito que vai ser legalizado, porque está evoluindo para isso. Leonardo, você acredita que a legalização da maconha e de outras drogas seria o pontapé para o fim do tráfico? Olha, Orly, a experiência que nós temos, olhando outras experiências internacionais, é que o tráfico ele não teve fim em nenhum dos lugares que nós tivemos descriminalização ou tivemos legalização. Então, eu gostaria de citar 2 exemplos. Eu estive no Uruguai ano passado, final do ano passado, não especificamente para conhecer a experiência, mas conhecer a experiência uruguaia. E o que eu percebi ao visitar
centros de uso, fazendas produtoras, professoras de medicina que são envolvidos no acompanhamento do processo uruguaio, é que, primeiro, redução da criminalidade, importante. A população uruguaia que faz uso das drogas, e especificamente da maconha, que é a que pode ser vendida nas farmácias, né, e plantada em casa, essa população ela ficou muito mais rigorosa sobre o consumo, então ela não consome do tráfico, porque a que vem do tráfico ela tem um conjunto de impurezas. Então, do ponto de vista da saúde, eu poderia afirmar para você, o Uruguai consegue hoje reduzir substancialmente a mistura das substâncias, e o consumo é o consumo de uma substância mais pura, por um lado. Do ponto de vista do tráfico, há uma redução sensível da criminalidade no Uruguai. O projeto tem 4 anos só, nas farmácias foi instalado no ano passado, com queda de 18% do tráfico. O segundo exemplo, que eu acho que é mais bem sucedido, e tem sido um exemplo para o mundo inteiro, é o exemplo português. O exemplo português ele é mais arrojado. Ele descriminaliza um número maior de drogas, ele preparou o sistema de saúde para isso, faz investimento massivo, e há um detalhe muito curioso: o consumo caiu. Interessante. O consumo caiu, não só o tráfico, mas o consumo caiu. Aqui no Brasil, há sempre a impressão de que, uma vez legalizada ou descriminalizada, haveria uma explosão no consumo. Há vários lugares no mundo em que pesquisas são feitas, enquetes, tal como a da TVU, perguntando: se fosse descriminalizado, você usaria? Então, descriminalizada ou legalizada a cocaína, eu usaria? Vocês usariam? Eu diria para você, não. Outras pessoas que já usariam... Você acredita que seja pelo fascínio do proibido, vamos dizer assim, que a pessoa consome? O proibido, ele produz um encanto, mas a humanidade, desde os seus primórdios, ela consome algum tipo de droga. Desde os seus primórdios, seja para o ritual religioso, seja para evitar a fome, para resistir a grandes altitudes, ou para recreação propriamente dita. Eu, pessoalmente, uso álcool semanalmente. E uso não pelo fascínio dele, mas porque ele cria uma situação social para mim, me dá muito prazer, não sou dependente dele, e acho que se criminalizasse o uso, eu seria individualmente penalizado. Acho que outras pessoas fazem uso de outras drogas, e aí concordo com o Edmilson, a gente precisa ver o impacto social que essas drogas têm. E se houver impacto social, desdobramentos, a gente precisa intervir. O álcool tem desdobramento no crime, com armas de fogo, e também em acidentes de trânsito. Nem por isso proibimos o uso dele. Então, ele talvez seja um maior acelerador de parte da criminalidade, e a sociedade recua no sentido de... Eu não estou propondo a proibição, eu estou fazendo uma comparação em relação a outras drogas, que têm, às vezes, efeitos muito menos danosos. E aí, um último detalhe que eu gostaria de trazer: a legislação brasileira de 2006, né, é uma legislação que flexibilizou, sim, a situação, mas tem um dado curioso. Pós 2006, o número de pessoas que são presas, não ficam presas, mas que são levadas, detidas, né, ela aumentou 115%, muito embora se tenha amenizado o rigor. A legislação hoje não diz qual é a quantidade de maconha que serve como critério para a prisão. Então, isso vai a cargo do policial ou a cargo do juiz, o que torna a questão muito instável, né? Muito pouco precisa. Muito subjetiva. Muito subjetiva. Edmilson, você, pela experiência que você tem como advogado da área, o consumo é maior entre jovens. Sim. A maioria dos jovens, e até puxando um gancho do Leonardo, eu, no meu ponto de vista, o que a gente vê na prática de todas as substâncias entorpecentes, de todos os ilícitos, a facilidade, eu acho que prejudica a sociedade. Eu acho que tudo que é proibido é mais difícil. Não vou te dizer que dá mais prazer, mas o fato de ser mais difícil inibe um pouco a sociedade. Se você tem bebidas alcoólicas ao lado, todo o dia na sua geladeira, você quer beber todos os dias. Se você tem um bar perto que você frequenta, que é muito fácil o acesso, você vai beber mais. Se você legaliza uma maconha que vai ter para todo lado, talvez, eu acredito, que vai ter maior consumo da maconha também. Você não acredita, como o Leonardo disse, que é aquele fascínio pelo proibido? Não, eu não acredito. Eu acho que o medo ainda do Estado, embora não esteja efetivamente punindo, eu acho que o medo ainda já inibe as pessoas de usarem. Uma pessoa de bem da sociedade que usa uma maconha, que tem essa satisfação, ele se sente constrangido em ir numa boca de fumo para comprar maconha. A partir do momento que isso ficar muito mais fácil para ele o acesso, eu acho que ele vai consumir muito mais.
Talvez não, mas eu acredito que isso vai acontecer. Por isso que eu acho que tem tanta bebida, tanto tabaco, por causa dessa facilidade. E na sua opinião, você acha que a legalização da maconha ela colocaria um início de fim ao tráfico? Não. Eu acho que talvez... Você concorda com o... Sim, eu acho que vai diminuir um pouquinho, talvez consegue diminuir um pouquinho, né? Porque tanto é que todas as legalizações não exclui, como o Leonardo falou, não excluiu a clandestinidade. Você pega o tabaco, ainda existe ainda o tráfico de tabaco, né? Você pega a bebida, os uísques, existe o tráfico de bebidas. Então, isso vai continuar, não tem como, mas que vai diminuir um pouco, com certeza, né? Porque isso faz parte do combate. Se vai ter uma concorrência entre o Estado, né, entre quem está vendendo licitamente, e o tráfico, todo mundo vai preferir, às vezes, ir para quem está vendendo as drogas em estabelecimentos, né, lícitos, vamos colocar assim. Né, mas que vai diminuir um pouco, tem que diminuir. Porque se você vai ter legal, você vai deixar de comprar ilegal. Né, eu acredito que vai combater um pouquinho, não tudo, porque o tráfico vai continuar, isso sem sombra de dúvida. Leonardo, tem consumidor que planta a sua própria maconha para o seu próprio uso. Como é que você vê isso? Bom, então, no quintal da casa dele, na sacada do apartamento dele. Só talvez para deixar a minha opinião na pergunta anterior mais clara, eu entendo que o tráfico ele vai ser duramente reduzido com a legalização e descriminalização. Quando você me perguntou, ele vai ter fim? Eu acho que ele não vai ter fim, até porque hoje o comércio de mercadorias piratas, tráfico de tabaco, continua em todas as áreas, né? Acho que nas drogas não. Mas a sua pergunta específica sobre o plantio em casa. Esse caso uruguaio que eu visitei, curiosamente, a legislação permite que cada habitante uruguaio, devidamente registrado no Ministério da Saúde, ele plante até 6 pés em casa, para uso recreativo. Se ele fizer parte de um clube cannabis, ele se associa a outras pessoas, monta uma fazendinha e lá produz até 45 pés. Uma pequena lavoura. Uma pequena lavoura. Toda ela controlada rigorosamente pelo Estado. Então o Estado controla o número de pés por pessoa. Você também pode consumir indo até uma farmácia, mas você precisa ter registro também no Ministério da Saúde, você não pode ser estrangeiro. E ele pode vender esse produto que ele planta? Ele não vende, ele não pode vender, é para o consumo dele. E é claro que você, olhando um uruguaio, nesse caso, ele pode fazer uma festa em casa e ali fazer um consumo coletivo, né? A fiscalização do Estado não alcança tudo isso. Mas, pelo que se percebe, isso faz com que as pessoas, elas primeiro estejam livres de ir à boca de fumo. Ela não precisa recorrer ao tráfico. Não recorrendo ao tráfico, ela não faz dívida com o tráfico, ela não se envolve com situações de violência, não submete jovens novos, muito novos, a se portarem como aviões do tráfico. Então você desmonta aquela estrutura violenta, né, e você dá à polícia a condição de não ter que perseguir pessoas que estão fazendo uso de cannabis. Ela pode ficar por conta do crime organizado, do tráfico que é mais pesado. Então eu vejo com bons olhos esse tipo de iniciativa. Muito bom. A Laís Félix, estudante do curso de letras aqui da UFO, enviou uma pergunta. Na lei para liberar os medicamentos com cannabis no Brasil, precisa liberar também para o uso recreativo? Começando com você, Edmilson. Não tem. A legislação depende da forma que for votada, que for feita. Você pode para fins medicinais, como você pode para fim recreativo. Aí depende muito de como vai ser votado isso. Então pode perfeitamente tanto ser recreativo e proibir como medicinal e proibir o recreativo. Agora eu te peço licença, só a respeito daquele tema que ele falou, que eu acho que é muito pertinente para os telespectadores, é que o fato de você plantar um pé de maconha em casa, como no Uruguai, você imagina no Brasil, onde a situação do jeito que está, o poder público não consegue administrar. Imagina ele investigar as pessoas que vão plantar isso em casa. Você imagina as fazendas no Brasil, como que ficaria. Cada caso é um caso, citando do Uruguai, né? O tamanho do Uruguai perante o Brasil. Você imagina se a gente começar as pessoas plantarem para o seu consumo próprio. Como que vai ser a fiscalização? Que hoje nós não temos fiscalização em área nenhuma, quase. Não que não tenha, mas não é insuficiente. Agora imagina fiscalizar isso dentro das casas das pessoas. Você acredita, a resposta da Laís. Da Laís.
que você acha? Eu acho que a legalização do uso recreativo e legalização do uso medicinal, elas não têm vínculo, né, concordo com o Edmilson, porque são dimensões diferentes. Nós podemos fazer o processo legislativo e operar nas duas dimensões juntas ou separadas. Agora, eu insisto ainda naquela posição. Usuários de maconha, eles não são, como boa parte dos usuários das outras drogas, pessoas compulsivas. Usuários de crack, quando nós olhamos uma cracolândia, a impressão é que todo usuário de crack tem aquele perfil. Rouba em casa, vive de maneira suja nas ruas. Parece meio zumbi, né? Meio morto-vivo. Aquilo é em torno de 20% dos usuários. Há pessoas que vivem 10 anos fumando pedras de crack e não estão naquela forma porque não têm uma predisposição orgânica para o vício. Então, isso precisa ser dito. Não que eu estou fazendo uma apologia do uso do crack. Eu estou só dizendo que uma pessoa que faz uso do crack, ela não é necessariamente compulsiva, a ponto de ficar obcecada, querer sempre mais, usar de violência. Há casos, como há casos no álcool, é preciso que se registre isso, ou em qualquer uso de drogas. Então, nós fazemos uso, por exemplo, Orley, de benzodiazepínicos para ansiedade. Diazepam e seus familiares. Há pessoas que são dependentes. Há pessoas que são dependentes do café. Há pessoas que são dependentes de chocolate. Podem produzir danos diferentes ao organismo? Podem. Produzem danos. São drogas de acordo com a OMS. E nem por isso estamos obcecados atrás de todas elas a todo tempo. Então, eu imagino que usuários comuns, usuários recreativos, como temos na UF, em qualquer lugar do país, plantando seus pés em casa, eles não farão grandes plantações. Agora, ao mesmo tempo, né, temos casos de grandes plantações, e aí a fiscalização, eu tenho polícia para isso, que ela fique destinada a esses casos. Muito bom. Está em busca de vaga de emprego ou recolocação no mercado de trabalho? Confira algumas oportunidades em Uberlândia. Uma vaga para operador de empilhadeira. Salário a combinar. É preciso ter experiência na área, ensino fundamental completo e habilitação na categoria B. Oportunidade para auxiliar de produção de salgados. O mercado oferece 2 vagas. O salário é de R$ 954. A empresa exige escolaridade e experiência. 2 vagas também para eletricista, salário de R$ 1.461. É preciso ter experiência e também ensino fundamental completo. 1 vaga para açougueiro, salário de R$ 1.200. A empresa exige ensino médio completo e também experiência. Essas e outras informações você encontra no Cine de Uberlândia, que está localizado na Avenida Nicomedes Alves dos Santos, número 136, no centro, ou pelo telefone 3236-7188. O governador Fernando Pimentel esteve hoje na cidade para divulgar o início dos serviços de regularização das instalações elétricas na comunidade do Glória. Veja só. A solenidade de anúncio do começo das ações de eletrificação completa da ocupação do Glória aconteceu hoje pela manhã em Uberlândia. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado, Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG e Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais. Faz parte do processo de regularização fundiária da área, que vai receber o nome de bairro Elison Prieto. Bom, eu quero agradecer muito a presença do Edmilson, o Leonardo aqui em nosso programa. A gente sabe que o tempo foi curto para um tema tão polêmico, tão fascinante como esse, né? Mas a gente vai voltar aqui, conforme nós já falamos em nossos intervalos, assim que o STF terminar essa votação da legalização ou não, a gente volta aqui para dar uma dissecada nesse assunto. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. E o Jornal da UFO termina agora. Amanhã nós vamos debater aqui no estúdio sobre o combate à LGBTfobia. Participe, envie perguntas e comentários. Boa noite e até lá.
Informação mais ágil, dinâmica e um novo formato.